ficar de pé, por gentileza. Fique de pé para que possamos ler o texto nas Sagradas Escrituras. Antes de orarmos, vamos ler um texto no livro de Gênesis, no capítulo 6, Bereshit, capítulo 6. Versículo 6 ao versículo 9. Glória a Deus. Bereshit, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 9. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra todo o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Pai amado, nós precisamos ouvir a Tua voz. Abre, Senhor, a porta da Tua palavra e fala, Senhor, conosco de uma maneira especial, a todos que estão aqui nessa casa e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. No nome de Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor venha falar com cada um, Senhor. Abre a porta da Tua palavra e pelo Teu Espírito traga à luz o nosso entendimento da Tua palavra. E abençoa grandemente, meu Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Poder sentar, queridos. Glória a Deus. Nós lemos um texto bíblico que na tradução aqui na versão do João Ferreira de Almeida, ele diz assim, então, para o português, né, na transliteração do hebraico, do ivrit, para o português, o texto diz assim, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem de sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. E desde o homem até o animal, o réptil e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito o homem. Glória a Deus. Observe que João Ferreira de Almeida escreve dizendo que Deus se arrependeu. Quando nós analisamos teologicamente nas Sagradas Escrituras, Deus, ele não pode se arrepender. Não existe qualquer maneira de Deus se arrepender. Porque se arrepender é quando uma pessoa erra, aí ela se arrepende porque errou. Se arrepender é quando a pessoa não conseguiu atingir o alvo, atingir o objetivo, então se arrependeu porque não chegou até o seu objetivo. E é impossível de Adonai, o Senhor, é impossível de o Senhor se arrepender, porque Ele jamais erra, Ele jamais irá se arrepender. Você entendeu? Diga amém. Glória a Deus. O texto de Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que nele não há mudança nem sombra alguma de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não há mudança nem sombra alguma de variação. O texto em Salmo 145, versículo 13 diz, o teu reino é um reino eterno e o teu domínio estende-se a todas as gerações.
Em Sofonias capítulo 3, versículo 5 diz: o Senhor é justo e no meio dela ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Em Números capítulo 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu ao que faria, ou falaria e não o confirmaria? Observe que os textos, enfaticamente afirma que Deus ele não se arrepende, absolutamente não. Não há alguma possibilidade de Deus se arrepender, porque Deus jamais irá errar. O que acontece aqui no erro, da transliteração do João Ferreira de Almeida? Preste atenção que o texto no ivrit, ou no hebraico, o texto original, a palavra é vai narrem. Vai narrem em hebraico, no original, em ivrit, no hebraico, significa consolo, consolado. Então no hebraico, no original, a palavra diz que Deus foi consolado. Então ele foi consolado, ele não se arrependeu. Não há forma alguma de Deus se arrepender. Quando nós analisamos o texto no hebraico, a palavra é consolar. E quem foi que consolou o Criador? O tema da mensagem é: Deus foi consolado. Grave isso aí. Deus foi consolado. Amém? Gravou isso daí? E quem foi que consolou o Senhor, conforme o texto de Bereshit, no capítulo 6? A própria pessoa que o consolou tem em seu nome a raiz da palavra consolar. O texto revela que Noar em hebraico é Noé, Noar consolou o Senhor. Então fica muito diferente quando nós observamos nas Sagradas Escrituras e encontramos o texto no original dizendo que o Senhor foi consolado. Ele não se arrependeu de ter feito o homem. Ele foi consolado por ter feito o homem. E por que o Senhor foi consolado? Porque Noé, ele consolou o Senhor. O que havia em Noé para poder consolar o Senhor? Glória a Deus. A palavra consolar significa aliviar a aflição. Então Noé aliviou a aflição do Criador. Presta atenção aqui, porque o texto bíblico, no capítulo 6 de Bereshit, o texto bíblico diz que Deus foi consolado, ou afirma que Deus foi consolado no meio de uma geração corrompida. Observe o que diz o versículo 5: e viu o Senhor que a maldade do homem, ou da humanidade, se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então esse texto é nas vésperas do dilúvio. A palavra de Deus diz que o Senhor veio como um juízo, como um julgamento, trouxe um juízo sobre toda a face da terra. E por que Deus trouxe um juízo sobre a face da terra? Porque o texto de Bereshit, no capítulo 6, diz que o Senhor viu a maldade da humanidade e que todos os pensamentos, as intenções dos seus corações eram má, continuamente má. O que é interessante aqui, que o texto diz assim: Deus viu a maldade de toda a humanidade, as imaginações, as intenções dos pensamentos. A palavra diz que o Senhor viu a multiplicação da maldade e viu as intenções e os pensamentos do coração do homem. O que isso significa? Preste atenção aqui. Deus não precisa de que alguém avise para ele. Ele tudo vê. Você entendeu isso? Então observe que o texto diz que o Senhor, na sua onisciência, esse texto revela a onisciência de Deus. Ele, na sua onisciência,
ele viu a intenção, os pensamentos e a multiplicação da maldade sobre toda a humanidade. E ele conclui dizendo assim: olha, todos os pensamentos e as intenções dos corações deles são maus, continuamente maus. É interessante que esse texto, no capítulo 6 de Bereshit, afirma que Deus destruiu aquela geração, com exceção de Noé e sua família. Apenas 8 pessoas sobreviveram daquela geração. Deus destruiu aquela geração porque os pensamentos e as intenções do coração eram más, continuamente más. Eu quero abrir um parênteses aqui para fazer você pensar. Porque preste atenção, todos os dias eu e você pensamos coisas ruins e desagradáveis ao Criador. Isso acontece comigo e com você. Acontece com todo ser humano. Até que você morra, você vai pensar coisas ruins todos os dias. E o que eu tenho que fazer pensando as coisas ruins todos os dias? A palavra de Deus diz que Deus vê o que eu penso. Deus vê o que nós pensamos. Então Deus está ciente de tudo aquilo que vivemos e pensamos, tudo aquilo que imaginamos. Deus, na sua onisciência, Ele sabe de todas as coisas. Bendito seja o Senhor para sempre. Então nós podemos concluir, observarmos e tirar uma conclusão, que não foi difícil para Deus encontrar Noé no meio daquela geração corrompida. Deus encontra Noé no meio daquela geração corrompida. Foi difícil? Não. Porque nós observamos o texto de Bereshit afirmando que um homem chamou a atenção de Deus. Apenas um homem chamado Noé, ele chamou a atenção de Deus dentre a sua geração, que eram má, eram corrompida, era ímpia, digna de juízo divino. O que será que nós estamos fazendo hoje? Porque Deus está nos contemplando todo o tempo. O Senhor olha para nós todo o tempo. E o texto de Bereshit diz que Deus foi consolado por conta de Noé. Então Deus olha para Noé e diz assim: vale a pena sim, porque Noé mostrou que vale a pena. Bendito seja o Senhor. Será que Deus pode olhar para nós, para mim, para você que está me vendo, que está me ouvindo? Será que o Senhor pode observar em nós, em nossos pensamentos, e chegar à conclusão de que vale a pena, que valeu a pena Ele ter criado a nós? Será que valeu a pena Deus ter nos chamado? Será que vale a pena o chamamento de Deus para com cada um de nós? Porque se não vale a pena, ou se não valer a pena, o que será, pelo amor de Deus, que nós estamos fazendo mesmo? Porque Deus conhece-nos o tempo todo. Ele vê. Ele não precisou que alguém o denunciasse, que alguém denunciasse a cada um daquela geração. Não, Deus estava observando cada um deles. E é interessante que a onisciência de Deus, ela borbulha no texto, dizendo que todos, o pensamento de todos eram continuamente maus. Então isso significa que Deus está o tempo todo nos observando. Deus estava monitorando Noé, monitorando toda aquela geração. Deus estava monitorando um por um, de uma maneira ímpar. Deus monitora a cada um deles, observando o seu caminhar, observando o seu procedimento, observando a sua fidelidade, observando a sua afeição para com Ele. Deus estava observando todas essas características naquela geração, e Ele encontrou apenas Noé, que andava com Deus, diz o texto. Agora eu quero fazer vocês pensar um pouquinho aí comigo. Como seria o culto naquela época de Noé? Como seria o culto na época de Noé? Porque o texto diz que os pensamentos eram continuamente maus. Agora imaginamos um povo na geração de Noé, reunido para adorar a Deus. Será que Deus se colocaria no meio deles? Ou Deus desapareceria do meio deles? Tire aí a sua conclusão. Será que Deus suportaria ficar no meio
daquela geração em um culto de louvor e adoração, porque a Bíblia diz que o Senhor viu o pensamento de cada um deles, cada um de nós que estamos aqui, cada um de vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais. O Senhor está contemplando de uma forma ímpar o pensamento e as intenções do coração de cada um. É tão intrigante esse texto que nos faz imaginar que no meio daquela geração depravada, contaminada, digna de destruição, como de fato foi destruída a geração de Noé, foi destruída pelas águas do dilúvio. No meio daquela geração depravada, digna de juízo, estava Noé, consolando o Criador por causa da sua vida, por causa do seu caminhar, por causa do seu procedimento, por causa da sua fidelidade, por causa da sua afeição para com Ele. O que nós precisamos aprender com essa palavra? Que nós estamos no meio dessa geração podre e corrompida. Não é diferente. A igreja já está prestes a ser arrebatada. E o texto de Apocalipse diz que o Senhor breve virá. Aleluia. Bendito seja Deus para sempre. Está prestes a vir o Senhor, arrebatar a sua igreja. Nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida, do nosso caminhar, da nossa afeição para com Deus. Porque na maioria dos casos, as coisas do mundo atraem mais a atenção da maioria do que a vida no altar do Senhor. Porque a vida no altar de Deus exige de mim um sacrifício. A vida no altar do Senhor exige de mim uma abnegação, um sacrificar o próprio eu, que é a coisa mais difícil que Yeshua exigiu de cada um de nós. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a sua é sua cruz, você não vai levar a de ninguém. Se está pesado, ela é sua, exclusivamente sua. Tome a sua cruz e siga-me. E onde que é a nossa posição dentro dessa geração? Deus está observando o nosso caminhar, Deus está vendo o nosso procedimento, Deus está vendo a nossa afeição para com Ele. Glórias ao nome bendito do Senhor. Agora imagine comigo como que era Noé no meio daquela geração. Ele sofria as piores discriminações que você possa imaginar. Só tinha ele ali que tinha afeição para com Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Você entende o que é viver no meio de um povo que não quer saber de Deus, que não tem nada de Deus, que não respira absolutamente nada de Deus, mas vive afundado nas profundezas das catacumbas da carne, da vida carnal, e Deus está muito longe daquelas pessoas, e Noé estava ali se destacando, diz a Bíblia, andando com Deus no meio daquela geração podre. Bendito seja Deus para sempre. Eu quero fazer você pensar nesta noite. Começa a fazer uma avaliação, porque a maioria se disfarça para agradar o mundo, a maioria faz que faz para agradar o mundo, a maioria diz que é, mas não é só para agradar o mundo. Mas eu quero confrontar com esta palavra você. Deus foi consolado pela vida de um homem naquela geração corrompida. Bendito seja Deus para sempre. Apenas um homem consolou o Senhor. Um homem não fez Deus se arrepender de ter criado um homem. Um homem consolou o Senhor quando ele se decidiu destruir aquela geração. Noé estava lá fazendo a diferença. Noé estava lá continuando fazendo o seu sacrifício. Enquanto ninguém queria ir ao culto, ia Noé e a sua família cultuar a Deus. Enquanto ninguém queria sacrificar ao Senhor, Noé e a sua família sacrificavam a Deus. Enquanto ninguém queria fazer o sacrifício noturno, porque é um costume, pela manhã, o holocausto, aquilo que sobe para Deus pela manhã, enquanto ninguém queria viver essa ritualística, Noé estava fazendo no meio daquela geração corrompida. Noé permaneceu fazendo a diferença, extraindo de dentro da sua essência, a essência pelo Espírito de Deus, que bate forte, que faz com que eu e você sejamos despertados para poder estar na casa de Deus. A chama que continua ardendo em cada coração até que Ele venha. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Amigos, vizinhos, parentes, ninguém queria saber de Noé. Ninguém queria fazer uma comemoração com ele. A Bíblia diz que ele andava com Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Ele foi consolado porque ele andava com Deus. Ele era diferente no meio daquela geração. Aí você imagina se o cara é diferente, no meio de uma geração que foi consumida pelas águas do dilúvio, como será que Noé era? Meu Deus. Eu vou parar aqui nesse ponto aqui por causa do horário. Existe um preço a pagar por ser uma pessoa temente a Deus. E muitos não suportam pagar esse preço. Sabe por que não suportam? Porque antes se entregam para agradar ao mundo. Se disfarçam para agradar o mundo. Se ajuntam com o mundo para agradar o mundo. E você não foi chamado para agradar o mundo, mas sim para agradar a Deus. Nós fomos chamados para agradar a Deus. O mundo pode ir de mal a pior, tem toda a liberdade para ir de mal a pior. Eu e você não. Nós fomos chamados para agradar ao Senhor, andar na presença do Senhor, glorificando o nome dEle, sacrificando a nossa vida para Ele e por Ele. São todas as coisas. Bendito seja Deus para sempre. Não pode haver um outro sentido, um outro caminhar, uma outra direção, um outro alvo para o crente a não ser os céus. Nada, 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 absolutamente nada pode ganhar o meu coração a não ser a eternidade com Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Nada, eu não posso permitir que nada deste mundo possa conquistar o meu coração a não ser estar na eternidade com Deus. Aquela geração que desprezou Noé, vamos trazer escatologicamente e fazer uma breve reflexão. Aquela geração que fizeram a acepção de Noé, que falaram muitas coisas para eles que hoje estão nas profundezas do inferno e sabem onde estão, e sabem também aonde Noé está, e não tem como voltar atrás. Essa é a grande realidade que as Sagradas Escrituras nos revelam. Então as pessoas, elas pagam um alto preço para viver as orgias e as mazelas que este mundo infeliz e digno de condenação está vivendo, ao invés de ser o contrário. Nós fomos chamados por Deus para pagar um alto preço, para permanecer de pé diante do Senhor, aguardando o toque da trombeta. Nós um dia nos encontraremos com o Senhor na glória, e a palavra de Deus diz que todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, entrará na eternidade com Ele para sempre. Mas Deus está observando para nós, será que nós estamos consolando o coração de Deus no meio dessa geração? Consolar é diminuir a aflição. Será que nós estamos consolando Deus no meio dessa geração? Será que Deus está, o sofrimento de Deus, a aflição de Deus, porque Ele vai condenar todos que estão distantes, será que essa aflição de Deus está sendo diminuída ao ver a mim, ao ver a você servindo a Ele? Ou você e eu, o que nós estamos fazendo? A palavra de Deus diz que Deus foi consolado. Eu não vou pular para o segundo ponto. Deus foi consolado pelo procedimento de Noé. Deus foi consolado pelo andar, pela afeição que Noé tinha para com Deus. E o que ele fez? Durante toda a sua vida, a palavra de Deus diz que Noé pregou por 120 anos, anunciando o juízo sobre a face da terra. Ele era o louco daquela geração. Ei, dá para você imaginar? A Bíblia diz que não chovia sobre a face da terra. Antes um orvalho durante a noite subia e regava as plantas. E a Noé levou 120 anos anunciando aquele povo, dizendo: olha, Deus vai mandar um juízo sobre a face da terra, e todos aqueles que não buscam, que não andam com Ele, irão morrer nesse juízo. 120 anos. Noé era o louco que estava construindo aquela arca.
Aquela embarcação que até hoje os cientistas pesquisam e tentam encontrar lá no Monte Ararat, que é um lugar extremamente gelado e de difícil acesso, e ninguém quis gastar tantos dólares possíveis para poder escavar naquele lugar. Mas a Bíblia diz aonde a arca repousou, lá no Monte Ararat. E ninguém foi lá até hoje procurar. Bendito seja o Senhor. E eu quero que você entenda nesta noite. Nós vivemos neste mundo, mas a nossa pátria é os céus. Amém? Você tem esperança nisso? Nós vivemos neste mundo, mas nós temos a obrigação e a responsabilidade que está sobre os meus ombros e os seus ombros. É de consolar, diminuir a aflição, o sofrimento de Deus, porque Ele vai destruir essa terra corrompida. Glória a Deus. O Senhor vai arrebatar para si. O Senhor levará para si mesmo todos aqueles que têm um compromisso com Ele. Se o teu coração está apegado com este mundo, eu quero com esta palavra te despertar nesta noite. Console o coração de Deus como Noé consolou o coração do Senhor. Noé dava uma total confiança a Deus de que ele ia na casa do seu parente, que era macumbeiro, e a macumba não ia fazer parte da vida de Noé. Noé dava uma segurança a Deus de que ele ia numa comemoração de um amigo dele, porque era um amigo íntimo, ele tinha que ir naquela comemoração, e nada daquela festividade ia corromper o coração dele. Noé andava com o Senhor. Nós estamos vivendo uma geração que muda facilmente, e a Bíblia nos ensina a jamais mudar, mas permanecermos firmes para sempre no nosso caminhar. A palavra de Deus diz que nós não devemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanecer confiante, caminhando avante, consolando o coração do Criador, que assim como ele viu a iniquidade daquele povo na geração de Noé, o Senhor continua observando em nossa geração. Ele sabe quem é você, Ele sabe onde você mora, Ele sabe até quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Deus está contemplando o teu caminhar, o teu comportamento e a tua afeição para com as coisas de Deus. Bendito seja Deus para sempre. Eu quero parar aqui nesse ponto, no primeiro ponto. Eu passei a semana, 2 semanas, estudando essa mensagem. Glória a Deus. Me dá vontade de pregar ela toda, mas eu tenho que parar. Bendito seja o Senhor. Mas eu vou ter a segunda parte, né? Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Eu quero que cada um de vocês faça uma reflexão. A geração de Noé era corrompida. Era igual você morar no meio do lixo e o lixo não te sujar. Imagine comigo você morar no meio do lixo e o lixo não manchar a sua roupa. Você tem que ser muito cuidadoso, sim ou não? Você tem que ser muito cuidadoso para morar no meio do lixo e o lixo não sujar nada na sua roupa, a ponto de Deus ser consolado por tua vida, por causa da tua vida. Bendito seja Deus. Eu ainda creio que tem gente como Noé nesta noite. Glórias ao nome do Senhor. Faça uma reflexão. Uma geração inteira foi destruída. Apenas um homem fiel no seu caminhar, consolou o coração do Criador, de maneira que Deus tomou uma posição de, através da semente de Noé, que o consolou, novamente dar continuidade ao plano da salvação. E eu e você estamos hoje aqui por causa dele. Você pode levantar a sua mão para o céu e dar glória ao Senhor. Se não fosse a vida de Noé, eu e você não estaríamos aqui. Mas Noé estava lá fazendo a diferença no meio da sua geração. Hoje eu e você temos essa responsabilidade. Olha aqui para mim.
A mesma responsabilidade temos nós hoje. Deus está entristecido com essa geração. Deus está com náuseas. Como diz em Apocalipse capítulo 3, portanto, porque tu não és quente nem frio, porém morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Uma geração que causa náuseas em Deus. Uma geração que Deus diz assim: olha, eu vou vomitá-los para fora. Mas o Senhor está olhando para mim e para você. Homens e mulheres, estamos caminhando para a glória, amém? Estamos caminhando para o céu. Temos um compromisso firmado com o Senhor, e nada neste mundo vai atrair a nossa atenção mais do que a nossa vida no altar. Nada neste mundo vai atrair a nossa atenção mais do que os céus de glória que aguarda a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja está vivendo já há 2023 anos com uma esperança de um dia morar na glória. Oh, bendito seja o precioso nome de Jesus. Não se engane. Aleluia. Você está sendo filmado a todo tempo. Não se engane. Você está sendo investigado a todo tempo. Não se engane. Deus conta com que eu e você possa consolá-lo no meio dessa geração corrompida. Deus quer olhar para mim e para você e ver sinceridade, afeição com a sua obra. Deus quer, a minha obrigação e a sua nesta geração é consolar o coração do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus não se arrependeu de ter criado o homem. Deus pegou Noé e multiplicou novamente uma nova geração. Oh, glórias! Isso é maravilhoso de pensar. Será que quando você morrer, o teu legado vai ser algo que glorifique o nome do Senhor? Porque se Deus não tivesse escolhido Noé, o culto não teria dado continuidade. O nome de Deus não seria conhecido. Se Deus permitisse que aquela geração matasse Noé, a palavra de Deus não seria pregada. Olhe para mim aqui, você é precioso para Deus. 1000 vai cair ao teu lado e 10.000 à tua direita. O Senhor vai te guardar, o Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai te proteger. Ele vai dar possibilidades para você continuar servindo, porque Deus tem uma obra a realizar na tua vida. Oh, glórias ao nome bendito do Senhor. A Bíblia não existiria se Deus não estivesse visto em Noé alguém que valesse a pena. A Bíblia não existiria, as Sagradas Escrituras não existiria se o coração de Deus não fosse consolado por aquele homem. Oh, glória! Que perfil incrível que foi Noé. Alguém que consolou o coração do Criador. Glória a Deus. Eu quero deixar essa palavra fervendo no teu coração. Aleluia. Você vai trabalhar amanhã, eu também vou trabalhar amanhã, se o Senhor Jesus não voltar. Mas eu espero que arde, que possa arder ainda mais essa expectativa de um dia estarmos com o Senhor na glória. E dessa vez não será um pouquinho, Rodrigo. Não será apenas 33 anos ou 3 anos de ministério que Yeshua teve com seus discípulos caminhando e provando sinais e maravilhas. Não, é para sempre, eternamente, para sempre o veremos como Ele é. Onde está você que tem esperança? O veremos como Ele é, para sempre estaremos com Ele, para sempre. Glórias, glórias ao nome bendito do Senhor que vive.